Alô, alô, muito boa noite. Uma saudação muito especial a todos os nossos amigos, nossos parceiros, nossos apoiadores. Iniciamos aqui mais um episódio do pré-evento do 4º Congresso do Pacto pelo Brasil e o 5º Congresso Integra Compliance Across Américas. Hoje, como vimos fazendo todas as terças e quintas-feiras, até o início do nosso congresso, aqui no canal Compliance nós teremos um aperitivo do que vem por aí nessa edição do Congresso 2020. E hoje nosso bate-papo é para falarmos da agenda do evento, das confirmações, das palestras e muito mais. Nós vamos conversar com uma personalidade ilustre, uma pessoa boníssima que eu estou aprendendo a conhecer nessa caminhada do Congresso do Pacto e agora ainda mais com o Congresso Integra, o Dr. Giovanni Saavedra. Eu tenho uma honra de dizer que fico muito lisonjeado em poder conversar contigo, Dr. Giovanni, porque não é todo dia e as pessoas do bem acabam se cruzando. E foi assim que aconteceu conosco, então é uma honra estar com o senhor. Mas eu gostaria, antes de passar a palavra para você, Giovanni, gostaria de fazer aqui uma recomendação aos nossos amigos que sigam o canal Compliance, então ative as suas notificações para ficarem por dentro de tudo que está acontecendo nessa reta final de preparação do Congresso Integra, do Compliance Across Américas, do 4º Congresso Pacto pelo Brasil, que esse ano tem como tema, né, transformando pela integridade. Então, para não perdermos nosso tempo aqui, eu gostaria de passar a palavra para você, doutor Giovanni, para que você se apresente, o nosso convidado especial hoje, e em rápidas palavras nos conte um pouquinho de você, para que a gente possa entrar, então, de fato, no conteúdo do nosso bate-papo de hoje. Muito boa noite, doutor Giovanni Saavedra. Boa noite, uma alegria estar aqui, Ney. É uma alegria estar com o Observatório Social do Brasil. Estamos fazendo uma caminhada aí que vai mais de um ano e tenho aprendido a virar fã, né, do Observatório, tenho divulgado para todo mundo o trabalho excelente que vocês fazem. Eu sou professor do Mackenzie, sou professor universitário há mais de 16 anos, fui, antes de ser professor do Mackenzie, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz doutorado em Direito e Filosofia na Alemanha, fiz mestrado em Direito na PUC do Rio Grande do Sul, Direito na graduação. E já há algum tempo, desde que quando eu voltei da Alemanha, eu conheci o professor Christian Delambois, que era presidente do Instituto Arc, e me convidou para fazer parte. E aconteceu com o desenvolvimento do trabalho aí que eu me tornei depois o presidente do Instituto Arc. Então, estamos aí nessa caminhada fantástica junto com vocês para fazer esse evento. Que maravilha, doutor Giovanni. Bom, gostaria de dizer aos as pessoas que estão, nossos amigos que estão nos prestigiando, nos assistindo, e aqueles que vão nos prestigiar, que acompanhem, né, o @canal Compliance, para que a gente possa disseminar e compartilhe, pessoal, porque vocês verão que não é apenas um evento, são os eventos, né? Então, eu gostaria aqui já de uma rápida pincelada, dizer que nós vamos abordar hoje em torno de 30, 40 minutos, 35, 40 minutos. Nós vamos falar basicamente sobre 4 tópicos. O que é o Congresso Pacto pelo Brasil e o 5º Integra Compliance Across Américas. Falaremos também do tema do nosso congresso, Transformando pela Integridade, Gestão Pública, Inovação e Integridade. Falaremos também dessa parceria de realização da ICN, Instituto Arc, Compliance Across Américas e o canal Compliance. E, por fim, falaremos de uma programação rápida de todos esses eventos que nós vamos realizar entre o dia 25 de agosto e até o dia 19 de setembro. Então, vamos de imediato, já vamos para algumas perguntas, doutor Giovanni. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua carreira, dessa experiência profissional na academia, especialmente nessa área de compliance. E já de imediato, já
fazer um link também. Como que você conheceu especificamente o Instituto Arc? Quando que você assumiu a presidência do Instituto? Então, eu comecei a ter contato com a área de compliance na Alemanha quando eu fiz doutorado lá. Eu fiquei 5 anos fazendo doutorado e lá eu tive contato, digamos assim, com essa área de compliance, de ética corporativa e tive a intuição, então, de que quando voltasse para o Brasil, esse seria um tema a ser abordado, né? Então, comecei, desde que voltei da Alemanha, a tratar o tempo todo compliance. Compliance, tinha até fiz uma entrevista comigo recentemente, estavam brincando que lá atrás me chamavam, ih, lá vem o homem do compliance, que só falava em compliance, era um período que ninguém falava em compliance. Depois da lei anticorrupção, o pessoal começou a dizer, ah, lá vem o homem do compliance, mudou até o tom, né? Então, a gente estou trabalhando nesse segmento há bastante tempo, desde lá se vão mais de 12 anos trabalhando nesse segmento, como advogado e como professor. A gente criou a primeira especialização de compliance, foi lá na PUC, criamos uma primeira disciplina de compliance na graduação de uma faculdade de Direito que eu montei. O Instituto Arc também foi um dos primeiros institutos do Brasil e eu conheci, para resumir aqui a pergunta, conheci aqui em São Paulo, que o Christian veio da Alemanha, ele fez doutorado na mesma universidade que eu, ele é um alemão, fala português um pouco diferente, né? E ele mora aqui, casou com uma brasileira, já acho que é meio brasileiro, meio alemão, e ele quis trazer para o Brasil exatamente essa ideia de instituto de compliance que naquela época não havia. E ele montou uma certificação de compliance, foi a primeira, né? E começou a trazer pessoas que trabalhavam com esse tema para o entorno dele. Como eu fiz doutorado na Alemanha, a Alemanha trouxe para a América Latina uma iniciativa que se chama Alliance for Integrity. E como eu fiz doutorado lá, eu fiz com uma bolsa de doutorado alemã, e o pessoal do Ministério do Desenvolvimento alemão recomendou que o pessoal da Alliance no Brasil conversasse comigo. Então, eu ajudei a fazer os primeiros eventos e no lançamento do programa da Alliance, que foi aqui em São Paulo, na Câmara Brasil e Alemanha, eu estava lá falando alemão, português, fazendo introdução, etc., porque eu fiquei de presidente mesa do evento, coordenando todas as atividades, e o Christian estava no evento e veio falar comigo e disse, eu quero trabalhar com você. Ele falou, nunca me esqueça. E aí Que a gente maravilha. começou a trabalhar junto no ARC. Então, doutor, muito oportuna essa sua colocação. Eu já gostaria de pontuar aqui alguns dos objetivos e atividades, as principais atividades do Instituto, tá? Porque talvez nem todas as pessoas que estão nos assistindo tenham conhecimento da gama, do escopo todo do trabalho que é desenvolvido pelo Instituto ARC, né, e pela SEC. Por favor. Então, o Instituto ARC ele foi criado para ser um think tank, como se diz, que tem toda uma parte de trabalho de ensino, presta serviço, etc., na área de compliance, mas com o tempo ele acabou focando mais na parte de certificações de eventos e de treinamentos e de livros, né, da parte de literatura. Então a ideia é promover todos os estudos, pesquisas da área de compliance, inclusive tem tem desculpa, uma metodologia de avaliação de risco que foi criada, inclusive, no Instituto, junto com a USP, junto com os colegas, foi discutido com a análise de risco parametrizada. Então, é um instituto que marcou aí a área de compliance, todo mundo conhece. Estava falando recentemente com a Rogéria Gerimec, que é presidente da Comissão de Compliance de São Paulo e também é Compliance Officer para toda a América Latina e da Latam, e ela estava dizendo o único curso sério do Brasil que tem é o SEC do ARC. Ela dizia, eu falo para todo mundo isso. Então, é um instituto que acabou sendo conhecido por isso. E por ter sido berço também
de várias iniciativas. O Compliance Women Committee, por exemplo, foi criado num evento do Congresso Integra. A Potencial Compliance, que é da Gladys, e outras iniciativas, ela também desenvolveu, né, em atividades do ARC. Então, digamos, celeiro, digamos, de muitas inovações de compliance aí. Maravilha. Então, doutor, já que o senhor tocou no assunto, seria muito importante detalhar para o nosso público como é que começou o Congresso Interna, né, Integra. Como que foi o histórico desse evento, a ideia em si, porque são várias iniciativas que são importantes nesse contexto que começaram a se desdobrar a partir do Integra, não é verdade? Exatamente. Estamos na quinta edição, então começou lá em 2015. Esse congresso integra, a ideia, como o nome já diz, era ser um ambiente de integração para profissionais de compliance, porque parece muito tempo, mas naquele período lá atrás não tinha muitos eventos sobre o tema, não tinha. Até foram feitos alguns outros eventos pelo Instituto Arc antes, mas esse foi o que marcou mais, que ficou né, que criou a história, digamos assim. E ele antes se tinha uma ideia de não fazer em São Paulo para difundir o Arc, etc. E por muito tempo ele foi feito também em Florianópolis, que a Anne, que hoje é presidente fundadora do Compliance Human Committee, queria muito levar um curso para lá, para o Sul. Então, as primeiras edições foram feitas lá. E depois, quando eu assumi a presidência, o Instituto Arc já estava com um prestígio, um reconhecimento nacional, e acabou se tornando um pouco necessário mudar para São Paulo, né? E a gente Então, tem essa peculiaridade de ser um inovação. espaço de integração também, né? Perfeito. Então, falando nisso, o senhor já podemos aprofundar um pouco, porque nesse papel de incubação, de incubadora de novas ideias, especificamente na área de compliance, acabou surgindo duas novas organizações, que é a ECN e o canal Compliance. Poderia explicar um pouquinho melhor cada uma dessas iniciativas, por favor, doutor? Então, o ARC começou a ficar muito conhecido na sua dimensão institucional, começou a ter vários alunos, a gente formou já centenas de alunos, e começou a surgir uma necessidade que os alunos tinham de ter mais cursos de certificação, de ter um curso de auditor. Surgiu uma necessidade também de certificação de sistemas de gestão de compliance, não só de pessoas, certificar sistemas de empresas. E se começou uma discussão no ARC de que, por uma questão de não só de conflito de interesse, mas de especialização, a gente tinha que apostar mais na dimensão institucional do Instituto Arc, e para isso, para ele poder ficar acima das questões de conflito de interesse e tal, a gente tinha que retirar do Instituto Arc a parte de serviços, alguns cursos que não têm relação com certificação. Então surgiu a ideia de criar a ABRARC, que é uma associação do Instituto Arc, para todos aqueles ex-alunos, etc., terem um espaço para troca. E, de um outro lado, a gente criar a ESENE, que é a Escola Superior de Ética Corporativa, Negócio e Inovação, que não estaria só focada em curso de compliance, mas que poderia ter mais liberdade de desenvolver outros cursos na área de direito empresarial, cursos executivos. E o canal Compliance é um sonho meu, assim, de muito tempo, de ter assim um canal para confluir todas essas pessoas que tratam de compliance. Meu sonho é que a gente tenha aqui, não seja um canal do Giovanni do Instituto Arc, mas que cada dia em um horário tenha um programa diferente sobre compliance, né? Então a gente está começando a gestar isso, e é uma alegria que o canal Compliance esteja então envolvido nesse grande projeto que é o nosso evento. Não é por acaso que o brasileiro é tido como empreendedor, né, doutor? Então, é nesses contextos que é sempre preciso, a gente tem que criar esses espaços, porque você imagina uma coisa no início, mas os desdobramentos ele vai enriquecendo, né? E acaba
ampliando todo o escopo. Mas eu gostaria, o senhor citou aí, que o senhor falasse um pouco mais da certificação SEC do ARC, né? Porque me parece que ela foi uma das primeiras do Brasil, é isso mesmo? A informação que a gente tem é que foi a primeira certificação assim brasileira, já formou vários alunos, é uma certificação com muitas horas, né? Se vocês compararem a nossa certificação com as demais do mercado, a nossa tem mais de 120 horas de aula, na verdade 180 horas de aula. Tem banca, tem Oh, prova, então os alunos recebem um manual grande, a prova final é bem difícil. E essa certificação ela é tão legal assim, então tem marcado tanto a área de compliance que a gente tem orgulho de ver que vários dos alunos do SEC hoje estão posicionados em eh, empresas, em organizações, em cargos muito estratégicos, né? Então a gente é muito feliz assim de saber que essa certificação tem marcado a área de compliance. então, eu estou sabendo que a ESN já tem uma inserção internacional. E eu gostaria de que o senhor aprofundasse, abordasse essa questão também de internacionalização, porque muitas pessoas, às vezes, e isso é natural no Brasil, né? Às vezes as pessoas não percebem a dimensão que tudo isso tem tomado, né? Inclusive com a criação da ABRARC, não é verdade? É isso aí. O Instituto Arc tem já há algum tempo um curso que ele faz na Alemanha, que é Certo. um curso de compliance Brasil-Alemanha, mas que é feito na Alemanha. O último foi em Frankfurt. E a ESN está caminhando agora para ter uma parceria sólida com a Universidade Nova de Lisboa, e com algumas outras universidades da Alemanha, inclusive o professor Markowitz está batalhando nesse sentido. E a gente vai ter em breve uma certificação de proteção de dados e com a parte de GDPR sendo ministrada por professores europeus, né? Então a gente está desenvolvendo todo esse trabalho. A gente tem o congresso que acontece, como eu disse, aconteceu na Alemanha. Temos essa certificação e temos também um desenvolvimento de pesquisa com as universidades Mackenzie, PUC, Nova de Lisboa, o Instituto Eduardo Corrêa, que tem uma inserção grande em Portugal, com várias universidades alemãs. Então, isso é muito importante. A Abrar, que foi criada, como eu disse, para congregar os ex-alunos do Instituto Arc, para a gente ter um espaço para eles se sentirem parte também e desenvolver cada vez mais networking, formação e outras atividades. No último evento do Integra foram criadas as feiras de compliance, a do livro e a de exposições. Seria muito importante que o senhor falasse sobre isso também, principalmente porque nesse ano a gente tem um evento virtual, mas é importante que as pessoas saibam dessa especificidade que foi criada no último, na última edição. Bom, eu adoro inovações, né? E eu olhei assim, olhava para os eventos, até tinha eventos que tinham um stand aqui, um outro ali, mas eu nunca tinha visto alguém que de fato tivesse tido a coragem de chegar assim, não, vou fazer uma exposição, uma feira de compliance. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, montei a equipe, o pessoal da equipe me olhou e disse, ai meu Deus, lá vem o Giovanni com as ideias. E no final, ano passado, a exposição foi uma gold placa, tinham 26 stands, tem os vídeos aqui no canal Compliance, depois dê uma olhada. Era assim, ó, lotado de gente, porque tinha a possibilidade de ir só na feira, não ir no evento. Então, no total, entre quem foi na feira e foi no evento, passaram mais de 2.000 pessoas na atividade. E para uma exposição específica de compliance, eu fiquei impressionadíssimo. O pessoal nem o pessoal, nem os patrocinadores que tinham stand acreditavam que ia ser tão bom. Até hoje eles ligam para a gente e dizem: Nossa, se o professor Giovanni disse que vai dar certo, eu acredito. E eu adoro livro, eu sou apaixonado por livro. E uma coisa que me irritava muito é que toda vez que eu queria um livro sobre compliance, eu tinha que ficar pesquisando em 500 livrarias, etc., Amazon, tudo. Eu disse: e se a gente tivesse tudo no mesmo lugar?
O pessoal ficou me olhando, quem é que compra livro hoje? Se olharem as fotos e os vídeos, tinha o pessoal se estapeando para comprar livro. Tava assim, ó, lotada a feirinha ali que a gente fez, pequena, né? A gente ligou basicamente para todas as editoras e disse: mandem os livros que vocês têm de compliance. E vendeu absurdos, uma absurda quantidade de livros, todo mundo ficou feliz. Eu só ouvia o pessoal dizendo: nossa, tem todos os livros num lugar só, e saiu com sacolas e sacolas de livros. Foi muito legal. Essas são as coisas que às vezes nós não percebemos a dimensão que pode tomar uma ideia que é transformada em ação. Não é verdade, doutor Giovanni? É E essa verdade. perspectiva, foi exatamente nessa mesma perspectiva, doutor, que a gente sonhou o Congresso do Pacto pelo Brasil, né? E hoje hoje é uma realidade. Eu diria que o Brasil estava precisando de um evento dessa natureza. E aqui vem as felizes coincidências, né? A gente acabou se conhecendo, houve uma aproximação, mas eu não quero falar antes de ouvir do senhor como é que foi para o senhor essa aproximação com o Congresso do Pacto, né? E o que o senhor pensa que nós podemos esperar desse evento conjunto desse ano, dessa edição de 2020? Então, eu estava eu acho que foi assim, eu estava numa banca de conclusão de curso do SEC e uma aluna nossa participa do observatório, né? E ela falou do evento, me convidou para falar, e eu vou confessar que àquela altura não tinha nem muito conhecimento do observatório nem do pacto, o que foi muito importante, porque quando eu cheguei no evento e eu olhei aquele monte de gente, toda aquela energia positiva, toda a feira também, que vocês fizeram uma feira gigante, eu fiquei olhando e disse, como é que tem um evento desse tamanho aqui do lado, em Curitiba, uma semana de distância, porque naquele período o evento do Pacto, né, e o nosso ficava muito próximo, né? E eu Sim. disse, nossa, olha essa programação fantástica, um pessoal com uma energia muito positiva, com ideias muito legais, de integridade, de transparência. Quando eu comecei a entender o trabalho que faziam em centenas de feituras, de transparência, de licitações, eu disse, nossa, as pessoas precisam conhecer esse trabalho. As pessoas precisam. O mundo onde eu estava não tinha esse contato tanto assim, né? E aí eu voltei do evento bem impactado e fiquei pensando, poxa, será que não daria para a gente pensar nisso? Mas enfim, né? Fiquei na dúvida. E aí a gente fez o prêmio do Congresso Compliance Across Americas. Eu não participei do comitê e tal, eu só quando me anunciaram assim quem tinha ganho, eu vi, olha aqui, o observatório ganhou. Eu disse, que legal! Se eu tivesse podido votar, eu não podia, eu sou presidente, estar em conflito de interesse, mas se eu pudesse votar, teria votado, né? Então foi uma alegria ver vocês participando pela primeira vez do nosso evento, não só como parceiros, mas também recebendo um prêmio. E a partir dali, eu comecei a conhecer mais o observatório e eu botei na minha cabeça que eu achava que o futuro dos eventos de compliance estaria de uma junção desses dois mundos que a gente tem, né? O nosso evento foca mais numa parte empresarial, numa parte do setor privado, que é importantíssima. O observatório tem um caminho muito largo assim no setor público, na parte de licitações, e o Brasil só vai crescer se a gente fizer esses dois mundos conversarem. Então, a minha ideia era que, de alguma maneira, essa união dos eventos pudesse ser simbólica para o Brasil, assim, de como ele deveria seguir para frente. Então, doutor Giovanni, não é por acaso, então, que o tema desse ano, né, do nosso congresso, né, do Pacto pelo Brasil e o quinto Integra Compliance Across Americas, ele é transformando pela integridade. Justamente porque acho que a essência de tudo, o propósito de tudo, na verdade, é resgate de valores, né? O Brasil passou por tanta turbulência, por tantas coisas
que não vale a pena a gente ficar debatendo. É necessário que a gente, era necessário, quando nós sonhamos o Pacto pelo Brasil, que nós criássemos um ambiente propositivo, uma agenda positiva para o Brasil e, mais do que isso, colocássemos na vitrine o que tem de bom sendo feito pelo nosso país, no nosso país. Então a gente fica muito feliz de poder compartilhar disso, de sonharmos juntos e ver que não tem, que tem muita gente pensando como nós. Apenas que não havia esse ambiente, né? E aí essas ideias inovadoras vão se somando e eu penso que é exatamente esse é o nosso papel aqui, propiciar ambiente para que as boas práticas venham à tona, que as pessoas tenham uma referência onde se comunicar, onde se encontrar, onde fazer um benchmark, enfim. E nessa perspectiva, então, eu me empolgo aqui para falar sobre isso. A programação desse ano é fantástica. E eu gostaria aqui de pedir para você detalhar um pouco do que está por aí, porque com certeza as pessoas que estão nos assistindo, elas precisam saber quem já está com presença confirmada, o que está planejado para acontecer entre o dia 25 e o dia 18 de setembro. E eu deixo por sua conta aí, dar esse presente para o nosso público. Por favor. Então, eu queria que as pessoas sentissem a energia que a gente está tendo nesse trabalho juntos, aí, porque eu estou aprendendo muito com o Observatório, acredito que todo o nosso trabalho tem sido um aprendizado, e até a forma do evento, eu acho que vai passar essa ideia. Então, a gente tem 3 eixos importantes do nosso evento. Nós temos um eixo de gestão pública, um de inovação de integridade. A gente está colocando toda a nossa energia, a nossa expertise em fazer essa parte da integridade e de compliance ser a melhor possível. O Observatório Social está trazendo toda a sua experiência, toda a sua capacidade aí e conhecimento do setor público, da parte de transparência, de inovação, de gestão, para fazer os primeiros 2 eixos. Então, a gente vai ter do dia 25 de agosto até o dia 18 de setembro programação todo dia, só descansando aí no domingo, para a gente ter um tempo para a família. Mas a ideia aqui, pessoal, a gente queria democratizar o conhecimento. Então, a gente ficou pensando aqui, como é que a gente conseguiria viabilizar que as pessoas tivessem certificado, mas que pudessem assistir todo o conteúdo, que estivessem lá que cuidar. Eu tenho 3 filhos em casa, né? 2 com 5 anos e 1 com 7. Então, a gente tem homeschooling, tem mamadeira, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente ficou pensando, e se a pessoa lá no momento está no homeschooling e não consegue assistir, como é que a gente faz para viabilizar um evento nesse contexto de quarentena? E a gente pensou, então, que seria melhor ter menos programação por dia e mais espaçado, para que as pessoas pudessem acompanhar, que a gente tivesse um canal do YouTube para centralizar essa informação e que a gente tivesse uma página lá com toda a programação do evento para as pessoas conseguirem se situar. Então, do dia 25, vamos ter um grande lançamento. Já confirmaram aqui Reinaldo Goto, pessoal da Transparência, minha querida amiga Olga Pontes, o Christian da Volkswagen, outros tantos. Vamos ter o lançamento, o Marcelo Zenkner da Petrobras. Estamos, então, preparando esse lançamento dia 25 de agosto à noite, semana que vem. Se vocês quiserem o seu certificado, tem que entrar no site. Tem 3 possibilidades aí. Tem o Bit.ly, Transformando pela Integridade. Tem o www.pactosocial, pactosocial.com.br, né? E Pacto pelo depois... Brasil. Pacto pelo Brasil, desculpa. pactopelobrasil.com.br e www.complianceacrossamerica.com.br. Todos os caminhos levam ao evento. E o arroba canal Compliance, não vamos E o esquecer. @canal Compliance, exatamente. E Perfeito. a gente vai ter aqui, 70% da programação vai ser, então, livre, só tem que se inscrever lá no site para ter o certificado. E a gente vai ter workshops do dia 14 ao dia 18 de setembro, e vamos ter dia 13 e 4 também, que aí vão ser para mais fechados, para a parte mais técnica de compliance,
tem que se inscrever individualmente. Mas vai ser um evento fantástico. Estamos começando a divulgar hoje os palestrantes e as palestrantes. Divulguem para os colegas, se inscrevam no canal Compliance, visitem a nossa página. Vai ser um mês inteiro para a gente mudar esse Brasil e confirmar esse pacto por um Brasil melhor. Exatamente, doutor Giovanni. Eu gostaria de ficar aqui horas e horas, porque nós temos tantos tópicos, tantos assuntos que vão surgindo, né? Mas infelizmente nosso tempo nós precisamos ser objetivos aqui e com certeza teremos muito conteúdo para debater a partir do dia 25. Então eu gostaria imensamente de agradecer Dr. Giovanni Saavedra, agradecer imensamente a ESENI, ao Instituto ARC, né? O Dr. Giovanni é essa liderança que vocês estão vendo aí, é um sujeito bonachão, que vem com um diálogo sincero, objetivo, mas falando especialmente dessa necessidade que nós precisamos de tratar da cultura de integridade para o nosso país, né? Então, doutor Giovanni, essa figura é um articulador que transita em outros países também. Então, nós temos uma campanha de doação no Observatório Social também. Gostaria que as pessoas que têm um olhar mais de apoiar, de incentivar que esse trabalho continue acontecendo, pode clicar aí no QR Code que está na nossa tela. Eu quero também reforçar o que o Dr. Giovanni falou aí, porque se eu fosse falar aqui também de todos os tópicos da programação, eu estenderia. Vão lá para o canal, pesquisem, façam as suas inscrições, porque nós vamos estar permanentemente no ar durante todo esse período, justamente porque o propósito é fortalecer a nossa luta em prol do Pacto pelo Brasil. O que nós denominamos Pacto pelo Brasil é responder uma única pergunta: qual é a nossa contribuição, qual é a nossa participação para as transformações que o nosso país precisa. E com certeza elas começam com uma palavrinha mágica chamada integridade, simbolizado para mim, integridade e compliance são duas palavras que se complementam, né? Então, é uma campanha que integra essas duas iniciativas do o quinto Congresso Compliance Across America, o quarto Congresso do Pacto pelo Brasil. Então, deixo aqui um abraço, deixo a palavra para o senhor deixar a sua mensagem também, doutor Giovanni, para daí nos encaminharmos aqui para o nosso encerramento. Pessoal, venham para o nosso evento, vai ser um evento fantástico. Venham conhecer essa iniciativa aí conjunta das nossas associações, dos nossos institutos, Instituto ARC, do Pacto pelo Brasil e da ESENI. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vamos fazer desse mês aí um mês da integridade. Vem junto para cá e acompanhe no canal Compliance. Um abraço. Um abraço a todos, até a próxima, não esqueça, hein? A partir do dia 25, faça a sua inscrição, vai lá no canal Compliance, no Pacto pelo Brasil e vamos juntos trabalhar pela integridade do nosso país, transformando pela integridade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.